você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje recebemos aqui o professor Dirceu Hermes. Ele que é diretor da Filó Comunicação, atua também como professor na área de comunicação da UNO Chapecó e hoje ele vai detalhar para a gente a imersão sobre comunicação e carreira que vai acontecer no próximo fim de semana. Professor, seja muito bem-vindo. A gente agradece novamente a sua presença aqui no Diário do Iguaçu e gostaria que você já começasse contando o que é essa imersão, professor. Olá, nossa, o prazer é meu participar desse momento e poder falar sobre esse trabalho que estamos realizando na Filó Comunicação, que é a imersão em comunicação e carreira. Esse é um curso que nós pensamos de uma forma muito carinhosa. Imersão e carreira porque nós chegamos dentro de um momento em que todo profissional ele precisa se preocupar sobre a sua ascensão, seu crescimento, sua projeção profissional. E não se consegue conceber um profissional que ele não tenha o domínio da comunicação para que ele possa potencializar a sua imagem. Então, nós queremos concentrar em 2 dias, porque a imersão é isso, são 2 dias de vivência na área da comunicação e que é o momento em que nós vamos mostrar como se utilizar da comunicação para potencializar a sua imagem. Então, são 2 dias em que levamos todas as técnicas da oratória, todas as ferramentas possíveis para utilizar numa comunicação com o público, mas levando em consideração o momento em que nós vivemos hoje. Porque se a gente retornar um pouquinho na história, nós vamos entender que tinha que se ter autoridade para falar com uma audiência. Hoje, qualquer pessoa, qualquer profissional, ela é uma autoridade na sua área. E ele precisa se constituir como uma autoridade. E essa demonstração dessa autoridade, ele consegue hoje transpor pelas mídias sociais. Então não tem como hoje pensar num curso, numa formação em comunicação, sem levar em consideração o cenário que nós vivenciamos atualmente. Nunca foi tão importante dominar as técnicas da comunicação e também nunca se teve tanto espaço para comunicar com a audiência, principalmente com o advento das redes sociais. Todo profissional ele pode e deve ser influenciador da sua marca pessoal ou da sua marca corporativa. Professor, e quando você pensou nessa imersão, qual o público-alvo que o senhor imagina que vai participar dessa imersão? Essa imersão, a persona que nós idealizamos, é o profissional que ele está no mercado e ele está buscando ascensão e crescimento profissional e resolver principalmente o seu problema de comunicação. Porque é muito interessante, quando nós falamos hoje e olhamos para o cenário, a tecnologia ela resolveu tudo. A máquina substituiu o homem em muitas das atividades, mas ela não substituiu hoje nas relações pessoais e nas relações de trabalho, em que envolvam pessoas. A empatia e a emoção nenhuma máquina transmite. Quem vai conseguir pegar um relatório de uma empresa e apresentar e interpretar e dar empatia para esse relatório, esses dados, é o profissional. Então, todo o profissional hoje ele precisa, de uma certa forma, ter espaço de fala dentro de uma organização. E essa comunicação ela precisa ser cada vez mais assertiva. Então, nós buscamos nessa imersão quem está no mercado, quem está se preparando para ir no mercado de trabalho, mas também as pessoas que têm uma certa dificuldade de se abrir, falar de emoções e sentimentos, que busca romper, destravar e ter uma melhor comunicação. Então, ele é aberto a todas as pessoas que estão preocupadas em melhorar a sua comunicação, conversar com mais desenvoltura, ter relacionamentos saudáveis a partir da comunicação.
Então, isso não é focado só pro profissional, né? E o professor Dirceu é focado para quem precisa melhorar as suas relações aí dos amigos, num bar ou mesmo numa festa para encontrar as pessoas, isso? Sabe que na Filó eu tenho o privilégio de aprender todos os dias. Aliás, isso é o privilégio que eu tenho há 26 anos sendo professor na UNO Chapecó, em que eu aprendo todos os dias. Mas o que eu observo hoje? 99,9% das pessoas que buscam a Filó nos cursos ou na nossa atividade de mentoria, elas têm dificuldade de se expor, dificuldade de defender uma ideia, dificuldade de falar sobre sentimentos. E quando as pessoas elas se empoderam disso, é libertador, porque elas passam a ter uma vida mais saudável e realizada no ambiente de trabalho, mas também nas suas relações pessoais. E isso é fantástico, porque a comunicação ela é libertadora. Quando eu consigo dizer o que eu penso, expor a minha opinião e até mesmo sentimentos mesmo, do que eu concordo ou eu não concordo. As pessoas, elas têm dificuldade, nós temos dificuldades, principalmente de dizer ou não. E a comunicação, ela te empodera isso. Porque a gente aprende que não importa não importa o que eu falo, mas sim a forma como eu digo. Eu posso dizer qualquer coisa, mas eu tenho que ter um jeito para dizer. Quando eu não sei, quando eu não tenho jeito, eu passo a ter uma relação conflituosa. Uma relação conflituosa no trabalho, uma relação conflituosa nas minhas relações afetivas e nas minhas relações familiares. Quando eu consigo dominar isso, utilizar as técnicas, a minha comunicação ela fica suave, tranquila, e eu não vou me reprimir por sentimentos não ditos. Bacana. Professor, e voltando um pouquinho na questão da carreira, do mercado profissional, o senhor que está aí há mais de 37 anos no mercado, o senhor vê que hoje as empresas estão exigindo muito mais, né, o soft skill, como falam de comunicação, que as empresas estão se importando mais com a oratória dos seus funcionários, dos seus colaboradores? Sim, sem sombra de dúvida. Quando você pega, né, analisa uma vaga que uma empresa oferece, quais são os requisitos que as empresas exigem? Ele está centrado principalmente nos soft skills, que é relações interpessoais, trabalho em equipe, empatia. Todos esses elementos são elementos envolvendo a comunicação. Tanto é que hoje 53%, né, da habilidade mais exigida no mercado de trabalho é a comunicação. Mas a maior dificuldade dos recrutadores hoje é encontrar as pessoas que tenham o domínio da comunicação e a habilidade comunicativa. Tanto é que as universidades, eu sou professor universitário, nós formamos muito um profissional técnico, mas nós damos pouca importância para a questão da comunicação, para os relacionamentos, para se estabelecer a empatia e levar isso para o ambiente profissional e para o ambiente pessoal. Isso faz com que as empresas tenham dificuldade de encontrar esse profissional. O perfil de todo o líder que se destaca, todo profissional que se destaca, a principal característica que ele tem é a habilidade comunicativa, a empatia. E hoje, no ambiente de trabalho, nós temos um outro agravante, que é a questão da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ou a comunicação violenta hoje, ele é o principal problema dentro das organizações e o que de fato pode gerar danos com ação trabalhista. Porque nós não estamos educados, não estamos preparados. E tu está numa linha muito tênue sobre o que é comunicação violenta
E como que você, por uma palavra, um gesto, você gera um desconforto com o teu colega. Então, olha só, o cenário atual, ele está dizendo o seguinte: prepare-se, saiba se comunicar, porque a comunicação, ela não é somente a palavra. O teu gesto, o teu corpo, ele diz muito mais do que palavras. Então, eu não digo que eu não concordei, mas o meu olhar, ele é muito mais forte. E esse olhar, a forma como ela é dita, ele é violento. E as pessoas precisam saber lidar com toda essa situação. É isso que o mercado quer, é isso que o mercado exige. E essa é a competência que todos precisam desenvolver. Todos no geral, né? Todos no geral, independente. Não é só liderança. Todo profissional ele precisa desenvolver. Gente, é impressionante, né? Saindo do profissional e vindo para a questão pessoal. Porque na Filó, já falei, nós trabalhamos com os cursos, mas também tem o atendimento personalizado, que eu chamo de mentoria em comunicação, que é basicamente uma formação em comunicação, mais individual ou grupo por afinidade. 99,9% das pessoas que têm bloqueio da comunicação é por trauma, principalmente na infância, pela comunicação mal dada naquele processo, pela forma como repreende, como o pai repreende um filho. E são situações como a escola lidou com a criança na fase de alfabetização. Tudo isso gera trauma. E é o principal fator das pessoas terem medo de falar em público. Tanto é assim, as pesquisas mostram, né? Qual é o medo que mais ocorre nas pessoas no cotidiano? É o medo de falar em público. Alguns podem dizer, e a morte? A morte não está entre os principais medos, porque nós não nos defrontamos cotidianamente com a morte. Vai pensar, ocasionalmente ela dá medo. Mas qual é a situação que tu te expõe quase que diariamente? É ter que se comunicar. É você acorda, né? Tu tem a tua relação afetiva, tu começa o dia se comunicando com os filhos, enfim, e tu passa o dia todo. E em muitos desses momentos você fica ansioso pelo medo de ter que falar. Se posicionar é a principal questão hoje. Professor, e quem participar dessa imersão aí, quais as transformações que vai perceber no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Quais os pontos que o senhor vai trabalhar nesse fim de semana? Nesse final de semana, nós vamos trabalhar, né, a questão, lógico, né, centrando, discutindo hoje, quais são as características hoje do orador, né? O que é ser um profissional que se destaque a partir da comunicação? Quais são as características que esse profissional tem? Aí nós vamos trabalhar a questão das ferramentas da oratória, que é a questão da voz, né, do gesto, de como se preparar, como conhecer o teu público, né, como identificar a necessidade, o problema que o teu público tem. Aí nós vamos trabalhar também a questão da organização, de preparar o teu roteiro, utilizando muito da técnica do storytelling na organização de uma apresentação. E vamos, sim, dar uma ênfase muito grande sobre como utilizar das mídias sociais para que você seja um influenciador da tua marca. A pessoa ela vai sair da imersão com orientação e conhecimento de técnicas para que ele possa desenvolver uma comunicação assertiva. Ele vai sair conseguindo fazer uma apresentação, gravar um vídeo para colocar, postar nas suas redes sociais. Ele vai aprender a controlar a ansiedade e o nervosismo a partir da respiração. Ele vai sair com
conhecimento para desenvolver uma boa comunicação. E depois ele vai precisar continuar aprimorando, né, professor? Sabe que a comunicação, tu não aprende, nós temos o dom da comunicação, mas o aperfeiçoamento ele se dá a partir da prática. Por isso que o curso ele é 100% prático, para que as pessoas elas levem os exercícios feitos durante a imersão para o dia a dia e coloquem em prática que vão treinando, porque é a prática que ela vai levar à perfeição. Eu gosto muito, né, de trabalhar e eu sou encantado porque nós trabalhamos com grupos pequenos porque tem muita atividade, mas não é fazer atividades. As pessoas precisam se ver na atividade. Então nós gravamos, projetamos a imagem, analisamos, trabalhamos os elementos da comunicação a partir daquela imagem. As pessoas vão interagir também com a sua audiência, porque tem exercício que vão fazer, vão mandar um vídeo, vão gravar um áudio para uma pessoa de suas relações próximas, para ver como está sendo aceita a sua comunicação. Então as pessoas chegam falando e vão sair falando. E sair falando melhor do que quando chegaram, com toda certeza. Que bacana, professor. E quem quiser continuar com as suas mentorias, quais são os outros serviços que o senhor oferece lá na Filó Comunicação? Na Filó, então, nós trabalhamos, tem os cursos. Cursos até a gente, agora começamos a oferecer mais permanente. Mas turmas não é corriqueiro dentro da Filó. Porque nós trabalhamos em company, né? Levamos muito palestras, cursos nas empresas, workshop nas empresas, trabalhando comunicação e relacionamento. Comunicação e relacionamento interpessoal, comunicação e relacionamento com o cliente. Por que comunicação e relacionamento com o cliente? Não se fala mais em atendimento ao cliente. Atender é você receber o cliente e ele não dá importância. Relacionamento é você se importar constantemente com o teu cliente. Relacionamento, eles são duradouros. Atendimento, ele é momentâneo. Então, trabalhamos isso dentro das organizações. Trabalhamos também com comunicação e liderança, né? Como preparar hoje o teu time para que ele tenha uma liderança de empatia, de proximidade com as pessoas, que saiba motivar a equipe, né, que são características fundamentais de liderança. E trabalhamos também daí com atendimento personalizado. Hoje nós temos médicos, advogados, empresários, que eles precisam resolver questões pontuais da comunicação. E como na Filó nós trabalhamos com programas customizados de acordo com a necessidade do cliente, a mentoria e o trabalho em company funciona perfeitamente. Que legal, professor. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse um convite para o público participar da imersão, onde que vai acontecer e como que a gente pode se inscrever, professor. Então, se você ainda não se decidiu, está em dúvida em fazer a imersão, eu vou te dar 3 motivos fundamentais para você tomar a tua decisão. Ele é um curso com uma metodologia de vivência permanente, durante todo o momento do curso. Ele é um curso que ele está extremamente sintonizado com o momento atual da área da comunicação. Não é aquele curso que é simplesmente para você ser palestrante, conferencista, fazer um pronunciamento. Não. Ele é um curso que ele está levando em consideração o momento atual e a realidade das corporações. E ele é um curso rápido, né? Tu pega sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Então, são razões para você fazer. E eu colocaria mais uma. Então, um curso extremamente acessível. Vai acontecer na sede da Associação Comercial e Industrial de Chapecó. São apenas 15 vagas, nós ainda temos algumas. A Filó não trabalha com grandes turmas. Nós não queremos isso. Porque como é um curso de vivência, as pessoas precisam
colocar em prática durante o curso. Se envolvemos muita gente, tu não consegue dar atenção. O menos para nós é mais. Menos participante é mais qualidade do conteúdo e o aproveitamento das pessoas durante essa imersão. Então ainda temos vaga. Nós estamos no Instagram, que é Filó Comunicação. Acione a gente, ou pelo WhatsApp, 499-9986-1801. Para os meus alunos é o mesmo que eu uso. Show de bola, professor. A gente agradece muito sua presença aqui novamente e aguardamos o senhor para retornar e contar como foi a experiência, como foi a imersão e qual foi a transformação das pessoas, professor. Nossa, será um prazer, com toda certeza. Uma dessas até trazer alguém que participou da imersão, realmente, mas faz a diferença. Na mentoria, principalmente, eu escuto muito depoimento. Nós tivemos muito mais do que um curso de oratória. E isso me chama muita atenção, foi muito além. Né? Agora mesmo eu fechei um trabalho, né, numa empresa e os líderes participantes, eles foram unânimes em dizer, nós tivemos muito mais que um curso de oratória, nós tivemos um curso para a vida. Por quê? Eu não tenho a preocupação só com o profissional, mas eu tenho preocupação com o pessoal. E eu volto a reforçar. Quando você consegue ser você no teu ambiente de trabalho, defender teu ponto de vista, você se torna realizado. Agora, quando você consegue isso também na tua vida pessoal, que você consegue não só falar, mas ouvir e entender o sentimento do outro, saber o que o outro está falando, isso também é realização de vida. Bacana, professor. Vai ter a oportunidade de conhecer a famosa risada do Dirceu, né? Sem esquecer o bom humor. Sem esquecer o bom Não, humor. não vai ser um curso baixo astral, não. Muito, muito, muito bom humor. Muito obrigada, professor. Te aguardamos nas próximas pautas. Encerramos o nosso Talking Day. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima.